Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadiessa, ginecologista. Eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E não vamos começar esse episódio sem antes agradecer a Libresse. A Libresse é uma empresa que produz produtos de higiene íntima feminina e que está apoiando o nosso projeto para que informação de qualidade chegue cada vez em um número maior de mulheres no Brasil. Obrigada, Libresse. Vamos mostrar alguns produtos para vocês no final. Queremos inicialmente dar um feliz ano novo para vocês, que 2025 seja um ano excelente para todo mundo, né, Luciana Pérez? Com certeza. E começar, né, o ano com o pé direito e com um assunto que eu acho que, assim, das promessas de ano novo, né, Nadi, talvez seja uma das mais feitas, né? 10 em 10 pessoas. Vou sair do sedentarismo, vou começar a fazer exercício, ou quem já faz exercício quer aumentar a carga, aumentar volume. Então, a gente vai chamar o nosso convidado de hoje, agora que a gente quebrou a hegemonia feminina, trouxemos o Marcelo Carvalho, educador físico. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, tudo bem com vocês? Marcelo, Tudo estamos ótimo. empolgadas, hein? Queremos falar de exercício físico para motivar as pessoas a iniciarem. Vou tentar fazer minha parte aqui, vou tentar ajudar o pessoal. Já vou começar te perguntando, então. Tá. A pessoa nunca fez atividade física, mas ela quer começar. Como é que ela organiza para iniciar uma rotina de exercício? Sim, quem nunca fez é sedentário, então o nível de condicionamento físico dela é bem baixo. Pouco exercício inicialmente já dá um excelente resultado. As pessoas não precisam ter a ideia de que tem que fazer 3 vezes a semana, 4 vezes a semana, 5 vezes a semana, 1 hora não, tá? Tanto a parte cardiorrespiratória, uma caminhada, como uma musculação, quem é realmente iniciante, com 1 a 2 vezes por semana, já vai conseguir um bom resultado no início, às vezes com muito pouco tempo, 10, 15, 20 minutos. Claro que rapidamente as pessoas evoluindo aí, essa pessoa mesmo vai perceber que o corpo vai pedir um pouco mais, ela mesma vai querer um pouco mais, e daí ela aumenta, passa para 2, para 3 vezes a semana, aumenta o tempo, mas pode começar bem tranquilo. Tenta, que eu até teve um estudo mostrando isso, tenta colocar um horário meio fixo. Isso ajuda a organizar, porque se tu não deixa fixo, daqui a pouco todo mundo tem muito compromisso, muita coisa para fazer, e daí acaba que se não tá fixo, não tá agendado, ela pode ocupar aquele horário que pensou em fazer com outra coisa e daí não ter aquela rotina, aquela sequência. Então tenta separar 1, 2 vezes por semana, um horário fixo e pode ser pouco tempo, sem problema. A gente sempre fala, né, que exercício tem que estar na agenda como um compromisso inegociável. Perfeito. Né? Então, eu ensinei a Nádia a botar na agenda, a Nádia coloca, e mais do que isso, né, a gente realmente aprender a não colocar outras coisas no lugar também, mesmo quem tá na agenda. Porque, por exemplo, o que eu vejo às vezes a pessoa fazer? Tá na agenda ali, a minha academia, mas um paciente pediu para marcar um encaixe, vai lá e marca naquele horário da academia. Então, a gente avisa a nossa secretária, assim, aquele horário ali, Nem me não pergunta. sai dali, tu nem me eu não quero nem saber Exatamente. se alguém pediu, porque não vai ser nesse. Eu vou encaixar em A outro, gente vai mas não vai ser encaixar, nesse. vai encaixar, vai ser outro horário, mas não vai ser no do exercício. Priorizar, né? Não, e teve um estudo muito interessante que foi feito com pessoas obesas que tinham emagrecido muito peso, assim, mais de 40 quilos. E eles acompanharam durante 10 anos para ver aquelas pessoas que tinham conseguido emagrecer, quantas tinham mantido essa perda, conseguiram se manter magros. O que eles faziam? E 92% das pessoas que emagreceram e conseguiram se manter magras, elas tinham horários inegociáveis de exercício, que nem vocês falaram. E elas tinham altas... Eu sei que estudo é esse, tá? É porque eu cito muito ele. Eu cito muito ele, eu amo. Porque eles mostraram isso realmente que era o horário e era uma dose maior, né, de exercício. Isso. Eles foram se condicionando e quanto eles foram se condicionando, eles foram aumentando o número de vezes, a intensidade do exercício, e o principal que era inegociável. Então, se a pessoa quer emagrecer e se manter magra, praticamente todo mundo é obrigado a fazer exercício de forma regular e bem sistemática mesmo. Perfeito. Não estava na nossa pauta, mas tu falou em horário. Eu vou te perguntar, existe um melhor horário para treinar ou é o que funciona para ti na tua rotina? Assim, primeiro, eu acho que tem que fazer exercício. Então, os benefícios de fazer exercício são superiores a uns pequenos detalhes que a gente... Horário. De horário, tá? Quais são esses pequenos detalhes? Por exemplo, se a pessoa tem dificuldade em dormir, tá? Normalmente se recomenda que não faça depois das 19 horas. Então, começa às 18 para terminar no máximo às 19 horas o exercício. Porque depois disso pode atrapalhar o sono daquelas pessoas que têm dificuldade. Fora isso, essa questão de sono, não tem muita diferença, tá?
Alguns poucos estudos sugerem um pouco mais pela manhã ali, mas não tem muita diferença. O principal, coisa mais consistente, coisa que isso pode realmente atrapalhar é a parte do sono. Então, assim, começar no máximo, para quem tem essa dificuldade, começar no máximo às 18 horas. Mas também teve um outro estudo que até foi matéria do Globo Repórter, já isso há anos, mostrando que o próprio exercício para aquelas pessoas que têm não tem uma boa qualidade de sono, que o exercício ele provoca um efeito no teu organismo como se ele tivesse te acrescentado horas de sono que tu não teve. Até os próprios pesquisadores relatam que não é por isso que as pessoas vão dormir pouco e fazer exercício. Não é essa a questão. Tenta, né, dormir a quantidade adequada e tal. Mas o exercício ele te dá uma energia como se tu tivesse dormido mais horas de sono. Então, até para aquelas pessoas que dormem mal, o exercício é muito importante, porque ele te acrescenta como se fossem horas de sono. Mas, claro, né, o ideal é regular o sono, né? Então, aquelas pessoas que têm dificuldade, tentar não treinar depois das 19. Marcelo, tem uma meta-análise que mostrou que exercício físico e sono, eles têm uma relação bidirecional. Então, quem dorme mais, faz mais exercício, por motivos óbvios, né? Está descansado, consegue fazer exercício. E quem faz mais exercício, dorme mais. Tá? E tanto, né? Dorme mais e melhor, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, realmente, né? Só trouxemos mais aqui um motivo para se exercitar. Eu perguntei, porque lá em casa é uma guerra, tá? Porque eu sou do time das 6h30, 7 da manhã pra treinar. Porque se eu deixar pra de noite, provavelmente eu vou pedalar, né? Então, de manhã vai rolar. E o meu namorado é noturno e ele fala assim, o meu treino de manhã é um treino ok. O meu treino da noite é um treino com raiva, com mais força. Aí eu levanto mais peso. Aí eu falo, tá, cada um com suas preferências, né? Tá tudo se ele não tem dificuldade pra dormir, tranquilo. Tem aquela questão, né, Marcelo, que teve alguns estudos que mostraram que os recordes olímpicos, eles foram quebrados no período da tarde, inicinho da noite, né? Sim. Então, às vezes, o pessoal fala em relação realmente à força, mas é que a gente tem que pensar assim, a gente não tá falando, quando a gente tá gravando um podcast aqui, a gente não tá falando para atletas de elite, de alta performance. Claro que eventualmente vai ter alguém aqui ouvindo, mas a gente tá falando para a população geral. Então, o mais importante para a população geral é pensar, vou me exercitar, não importa o horário. Exatamente, né? Exatamente. E a diferença, Marcelo, entre exercícios aeróbicos e anaeróbicos e como eles impactam no organismo da pessoa? Quais são as diferenças? O exercício aeróbio, ele usa várias vias, a principal é a MPK, tá? Então, ela ajuda um pouco mais nessa parte mitocondrial, melhora o sistema cardiorrespiratório, não que o anaeróbio, não que a musculação não vai ajudar também. Mas o foco principal da atividade cardiorrespiratória, da atividade aeróbia, é uma melhora do sistema central, digamos assim, tá? Do sistema cardiorrespiratório mesmo. Tanto que, né, tu consegue ficar meia hora, 45 minutos, 1 hora fazendo o mesmo movimento com a perna, por exemplo, numa corrida. Na musculação, treinamento anaeróbio, mas eu vou falar de musculação que é o mais popular, mais fácil para o pessoal entender. A musculação, ela tem uma sobrecarga fisiológica mais periférica, que a gente chama, mais muscular e menos central. Não quer dizer que um treino de musculação não vá melhorar o sistema cardiorrespiratório, não vai subir batimento cardíaco, subir pressão arterial, vai também, como o aeróbio sobe, mas não é o foco. Tanto que tu não vai conseguir, por exemplo, fazer um agachamento durante meia hora. Tu faz ali alguns segundos, já cansou. Porque tu fadiga a parte periférica, a parte muscular, e a parte central tu não fadiga tanto. Claro que tu também tem fadiga, mas tu não fadiga tanto. O foco é mais periférico, fisiologicamente falando. O anaeróbio tem um foco mais periférico e o trabalho cardiorrespiratório, o aeróbio, tem um foco mais central. E ambos se complementam, mas o aeróbio também tem um trabalho periférico, mas não é o foco, e o anaeróbio também tem um trabalho, um foco no sistema central, mas o foco principal é o periférico. Perfeito. E falando de HIIT, o que é o HIIT, que as pessoas têm falado tá muito? Tá na moda. Né? O que é e para que ele serve? O HIIT é uma atividade, HIIT é High Intensity Interval Training, atividade de alta intensidade intervalada, tá? Ele é um tipo de treinamento aeróbio, tá? Que intervala, ele fica intervalando intensidades. Ele ficou bastante famoso, especialmente com o estudo do Tabata, que hoje virou quase sinônimo de HIIT, que foi um estudo feito só por 4 minutos e eles compararam com uma caminhada, se eu não me engano, de 45 minutos. Tá? E o ganho cardiorrespiratório foi o mesmo. Então, assim, um grupo fez só 4 minutos de HIIT, do HIIT no estilo Tabata, que é 20 segundos numa intensidade mais leve e 10 segundos all-in, que é uma intensidade bem mais alta, repetindo isso 8 vezes, no caso 4 minutos, e teve o mesmo ganho cardiorrespiratório. Daí, a partir dali, se fala muito, porque
o HIIT é como se estivesse te otimizando o teu tempo. Eu vou ter mais ou menos o mesmo ganho de 45 minutos de caminhada. Então, só que como as pessoas reclamam muito de falta de tempo, Intervalo mais acaba curto. que o HIIT te gera esse ganho de tempo. Claro que como a atividade também é de mais alta intensidade, tem que fazer uma análise das questões ortopédicas para ver se a pessoa pode fazer isso, mas podendo é tranquilo. Perfeito, é super na moda mesmo, Eu gosto muito, pela otimização, realmente, do tempo. Eu prefiro ficar 20 minutos me matando do que 60 uma hora, minutos ali, né? Eu também gosto do HIIT e eu também acho menos monótono. Às vezes ficar uma meia hora, 1 hora na mesma intensidade, às vezes eu acho meio monótono na esteira, então parece que o tempo não passa nunca. E o HIIT mesmo na esteira parece que passa mais rápido. Eu também acho. Eu gosto daí. Luciana Pérez, o HIIT é tua cara, hein? Ah, minha cara. Ela é acelerada, Marcela. Teve até um estudo, super, né? Deu pra ver, né? Ela é ligada no 220, eu achei que eu fosse antes de conhecer ela, tá? E teve um estudo até que mostrou, Marcelo, quando a gente tava vendo assim, emagrecimento, né, relacionado a exercício, a gente sabe, né? Talvez a gente vai falar sobre isso, que obviamente a questão do exercício não é tão importante, aspas, tá? Sim. Nessa questão do emagrecimento. A dieta tem um fator preponderante, mas teve um estudo que mostrou que algumas pessoas são altamente responsivas ao HIIT. Então, que elas teriam uma perda de peso maior do que a média. Então, eu acho que é sempre uma coisa que também a gente pode tentar, né? Sim, como um fator tentar aí várias pra estratégias para ver o que se ajudar. encaixa melhor. Né? Interessante. E Lu, falando em recomendação da Organização Mundial da Saúde, quantas vezes por semana e quantos minutos por semana é recomendação de atividade física? Beleza, eu acho que essa recomendação, essa diretriz da OMS, é muito importante a gente falar que eles começam dizendo que qualquer atividade física importa. Sim. E qualquer número de vezes também importa. Então, qualquer coisa é melhor do que não fazer nada e qualquer atividade física importa. Então, mesmo trabalhos, por exemplo, domésticos, tá? Que às vezes as pessoas perguntam, né? Mas varrer não conta? Os haters do nosso haters comentário. perguntam, Eu limpo a casa, isso vale? Isso Né? é um exercício ou uma atividade física? Subir escada. Então, assim, qualquer coisa é melhor que nada. E interromper tempo sedentário também é muito importante, tá? Então, assim, mesmo aquela pessoa que fica muito tempo dentro de casa, por exemplo, um aposentado, que tá lá, passa a tarde inteira vendo TV, interromper esse comportamento, levantando algumas vezes durante a cada 1 hora, 2 horas, e dando um passeio no pátio, um passeio com o cachorro, fazendo alguma atividade doméstica, já é interessante também. Mas quando a gente vai olhar ali vamos falar agora realmente o que seria o ideal, o adequado, né? Que não cabe em todas as realidades, mas que a gente tem que falar. Se a gente for pegar a população adulta entre 18 e 64 anos, então eles falam o seguinte: quanto à atividade aeróbica, a gente deve fazer, tá, de 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade ou 75 a 150 minutos de atividade física de alta intensidade. Mais atividade física que reforce, então, a musculatura, como, por exemplo, a musculação, pelo menos 2 vezes na semana. O que muda quando a pessoa envelhece mais, ali, a população acima de 65 anos, é que eles também vão precisar somar exercícios que trabalhem o equilíbrio, pelo menos aí 3 vezes na semana. Isso é principalmente para a gente tentar evitar quedas, né, e fraturas decorrentes de quedas. Quer complementar, Marcelo? Não, tá perfeito. Esqueci alguma coisa, não? Não, tá perfeito. É isso aí? É isso. Beleza. Muito bom. Tá. E falando sobre exercício, uma outra dúvida que surge muito das pessoas é o famoso aquecimento e alongamento, né? Ai, tu não te alongou antes do treino, tu não aqueceu, foi direto pra carga. Ou é antes, é depois, que também Depois. é uma briga, né? Se é antes ou depois, o pessoal briga por isso. O que aí, é, Marcelo? É importante, é antes, depois, como é que é? É assim, até estavam sugerindo de retirar a parte de alongamento de como se fosse uma parte essencial da preparação física ou de uma aptidão física, tá? Por quê? Porque, na verdade, uma pessoa ser mais flexível que outra não aumenta a expectativa de vida e não reduz o risco para nenhuma doença. Então, digamos assim, não é tão importante quanto um cardiorrespiratório ou quanto uma musculação, tá? Só que isso não significa que as pessoas não devam fazer ou não possam fazer. Tá? Se a pessoa sente, eu mesmo faço, mesmo sabendo dessa orientação, digamos assim, eu gosto, me sinto bem, eu tenho 3 protusões discais, então quando eu faço trabalho de mobilidade e alongamento para minha coluna, eu sinto bem, eu me sinto bem, sinto que a minha coluna fica mais soltinha, fica legal e tal. Então, é legal fazer, principalmente aquelas pessoas que gostam de fazer mobilidade ou aquecimento, pode fazer. Aquelas pessoas que não gostam ou que não têm tanto tempo, também não tem tanto problema. Claro, se tu vai fazer uma atividade
de alta intensidade, é legal, eu acho legal fazer sim um aquecimento antes, dependendo assim, tu vai fazer uma corrida intensa, então faz um trotezinho antes. Eu vou fazer uma musculação intensa, faz antes, bota no aparelho um pouco menos de peso, movimenta, te conecta com aquele músculo que tu quer trabalhar para depois botar o peso que tu vai botar, se tu vai fazer um trabalho de alta intensidade. Tu vai fazer um trabalho mais moderado, tanto de cardio quanto de musculação, aquelas pessoas que não querem, não gostam, não tem tempo, hoje não tem, na verdade, centenas de estudos mostrando que não reduz o risco de lesão, fazer um alongamento antes. Não tem muita importância. Só que a gente fala isso, mas eu gosto. Tu gosta, pode, porque não ter muita importância não significa que faça mal. Eu não estou dizendo que fazer o alongamento ou o aquecimento antes faz mal. Não faz mal. Só parece não ter tanto impacto quanto algumas pessoas imaginam. Mas isso não significa que... Quando a gente fala isso, sim, os estudos para X% não tem tanto impacto. Mas para outro X% que é menor, tem. Então, se tu gosta, se tu sente bem, pode fazer. Mas também aquelas pessoas que não têm tempo ou não sentem diferença, também não precisa. Perfeito. A gente falou antes, vou abrir um parênteses aqui, sobre atividade física e exercício físico. Eu queria que vocês dessem uma comentada qual é a diferença dos dois, porque esse foi outro comentário que a gente recebeu direto. As pessoas falavam, mas isso é exercício, mas isso é atividade física. Sim. Qual é a diferença, Marcelo? A atividade física é algo menos controlado, tem menos... É menos controlado. Assim, o exercício físico é algo que tem sistema, que é controlado. Tu tem a tua planilha de caminhada, tua planilha de corrida, é X tempo, então intensidade, de determinada forma. Musculação, tu tem teu treino, então é X séries de tais exercícios, com tal velocidade de execução, com tal intervalo entre as séries. É algo mais sistemático, mais organizado. A atividade física é algo mais... É qualquer movimento do dia a dia. Tipo, atividade física, estou levantando esse copo. Subir uma escada, varrer a casa. Tu tá te movimentando, mas sem ter um sistema por trás, sem ter algo mais rígido por trás. Perfeito. E pensando no time das pessoas aí que querem perder gordura, tá? Estão em processo de emagrecimento, querem reduzir gordura. Qual a importância do exercício físico para esse grupo em especial? Para todo mundo é importante. Assim, teve aquele estudo que a gente falou logo no início que praticamente é impossível tu, especialmente, te manter magro sem fazer exercício. E eu imagino que todo mundo que quer emagrecer não para engordar amanhã, né? Quer emagrecer e se manter magro. Então, é praticamente impossível tu conseguir te manter magro sem exercício. Daí por quê? Principalmente pela questão, assim, tem uma questão psicológica que bons hábitos alimentam bons hábitos, né? Tem aquele círculo virtuoso, né? Que uma coisa retroalimenta a outra. E tem a questão do próprio metabolismo. Quando a gente faz uma dieta sem acompanhamento de nenhum exercício, em torno de 25% do peso perdido é músculo. E pode ser mais se a dieta for bem restritiva e se a perda de peso for bem acelerada. Tem relatos de mais de 50% do peso perdido sendo de músculo. Se a pessoa perde muito músculo assim, o metabolismo cai muito. Então, assim, a pessoa tinha um metabolismo de lá, 2.000 calorias e perdeu 3, 4, 5 quilos de músculo. O metabolismo vai para baixo de 1.000, por volta de 1.000. E aquela memória que a pessoa tinha do que ela se alimentava era de 2.000. Porque é o que ela passou a vida. Ninguém engorda do dia para a noite, as pessoas vão engordando com o tempo, né? Então, elas ficam com uma memória alimentar X. Daí tu baixa o metabolismo e começa a reduzir o processo de emagrecimento porque o teu metabolismo baixou, tu começa a desmotivar, daí tu começa a comer um pouquinho mais, tu já engorda, que é o famoso efeito sanfona, porque o metabolismo cai muito. Quando tu faz, por exemplo, atividade aeróbia, associado a uma dieta, porque sempre tem que ter dieta, né? Como a Lu falou no começo também, sempre tem que ter dieta. Dieta é o carro-chefe para o processo de emagrecimento. Quando tu tá com um plano alimentar X ali, associado ao aeróbio, em torno de 18% do peso perdido é músculo. Então, o aeróbio ajuda a reter um pouco de músculo, mas não tanto. Quando tu faz a musculação, em média, tu não perde músculo. Algumas pessoas perdem um pouquinho, outras pessoas ganham um pouquinho. Na média, a gente diz que não perde. E se não perde, o processo a longo prazo fica mais saudável para a pessoa. Porque como o metabolismo se manteve alto, cai um pouco, mesmo que a pessoa não perca a massa muscular, como perdeu gordura, o metabolismo cai um pouco, mas muito pouco. E o próprio... Se tu ganha um pouco de músculo, o gasto calórico em repouso já aumenta por causa do músculo. E o aeróbio não tem esse
poder, digamos assim, de aumentar a massa muscular. Porque o foco dele é aquilo que a gente falou no início, é um foco central, uma saúde central. A musculação tem um foco no músculo, né? Então, assim, como ele provoca esse ganho muscular, ajuda no gasto calórico, ajuda mais no metabolismo de repouso, ajuda mais no gasto calórico em repouso, que é um pouco diferente, aumenta mais o gasto calórico durante a atividade. Então, para o processo de emagrecimento, ao médio e longo prazo, quem quiser se manter magro tem que estar fazendo atividade física, isso aí é negociável, e de preferência, atividades que trabalham mais a massa muscular, no caso a musculação, que é o mais comum. Perfeito. E falando em cardio e musculação, tem muita gente que fala, né? Eu prefiro ir pra academia, que eu me arrumo uma vez só e quero fazer os dois juntos. É melhor fazer antes ou depois da musculação? Normalmente o que a gente recomenda é que tu faça primeiro a atividade que é mais importante para ti, ou a que tu gosta mais, a que tu considera mais importante. Porque tu tá com as reservas de energia, tá bem disposta e tal, daí tu pode fazer o aeróbio, pode ser a musculação, o que tu gostar. Porque a segunda atividade tu vai ter gasto já a tua energia, um pouco da tua energia na primeira atividade, então tu vai ter mais dificuldade. Daí vamos supor, né, a pessoa quer hipertrofia, um ganho de massa muscular, um ganho de metabolismo, daí o recomendado é fazer a musculação primeiro. Mas não, já tem uma boa massa muscular, quer focar mais no cardio, faz o aeróbio primeiro. Perfeito, tá? O que eu vejo é mais isso, né? As pessoas perguntando se impactaria no ganho de massa, né? Então, para quem faz... Daí o que acontece? Para a maioria das pessoas não impacta, tá? Assim, a maioria das pessoas não é atleta de alto nível. Né? Então, para a maioria das pessoas não impacta. Tu pode fazer a musculação e o cardio depois, não vai impactar. Porque tem alguns estudos que analisam mecanismos e mostram que a MPK ela inibe um pouco a mTOR, que é um dos mecanismos para ganho de massa muscular. Então, como ela inibe, pode prejudicar. Isso é mecanismo. Na prática, para pessoas normais não tem tanta diferença. Mas, se tu é um atleta de alto nível, que 100 gramas de massa muscular que tu deixe de ganhar, pode ser uma medalha olímpica. Pode ser diferente para ti, daí então espaça um pouco mais, faz num outro turno. Ou se tu é aquela pessoa que tem uma extrema dificuldade de ganho de massa muscular, daí também afasta o aeróbio, faz a musculação primeiro, vai fazer outras coisas, faz o cardio num outro turno, num outro dia. Tá? Mas são exceções, na regra não tem problema. Perfeito. E Marcelo, agora sim, vamos lá. Aquela pergunta bem do dia a dia. Paciente nosso aqui. Ano novo. Começou a sua musculação, tá? E aí a pessoa tá fazendo lá 2, 3 vezes na semana e ela me diz que está malhando 2, 3 meses. Ela me diz, eu não estou vendo o resultado. Então, assim, quanto tempo, Marcelo, a gente precisa malhar pra gente ver um resultado? Agora eu tô falando resultado estético, tá? Não tô falando resultado em saúde. Em saúde, Sim. a gente já falou que qualquer exercício conta. Vai lá. Essa pergunta é complexa. Na verdade, o ganho de massa muscular ele começa a ocorrer desde a primeira sessão, tá? Mas normalmente, por um período de mais ou menos 3 meses, tu consegue observar um ganho mais significativo. Só que para que a gente tenha esse ganho estético que as pessoas falam, só o ganho de massa muscular não é suficiente para tu ter o ganho estético que as pessoas imaginam, porque tu também tem que ter pouca gordura em cima daquela massa muscular para tu conseguir ver aquele músculo. Então, se a pessoa não cuida da alimentação associada a um trabalho muscular, mesmo que ela ganhe muito músculo, talvez ela não perceba. Vai ficar escondidinho ali embaixo. Um exemplo bom disso é botem na internet e veja assim, foto dos atletas olímpicos campeões de arremesso de peso. Que é uma bolinha de peso que tu tem que arremessar. Eles não precisam deslocar o peso corporal deles, e eles têm que ser muito fortes. Então, a maioria deles, eles são gordos. No mínimo, sobrepeso. E o cara é campeão olímpico de arremesso de peso. Então, por baixo daquela gordura, o cara é forte pra caramba. Só que não aparece nada. Não tem resultado estético. Mas tem resultado de força. Ele é muito forte, ele tem muita massa muscular. Se ele emagrecesse, ele ia ficar um deus grego. Só que tu olha a foto dele, não aparece. Por quê? Porque ele tem uma boa quantidade de gordura por cima. Então, para ter esse ganho estético, é importante fazer o trabalho muscular, mas associar isso a uma boa alimentação. E número de vezes, Marcelo, fala um pouco assim também, né? Pra ter um ganho estético. Por que eu tô te perguntando isso? Porque as pessoas pegam a foto ali daquela blogueira, né? Que... Tu sabe quantas vezes na semana ela malha, eu quero que tu fale, né? Tu sabe como são os treinos dela. E às vezes o paciente me olha e diz, eu quero ficar igual a fulana de tal. Só que ela vai lá e malha 2, 3 vezes na semana. Então, assim, que precisa de volume, de carga, né? Pra gente atingir um resultado estético da blogueira lá. E essa é a tua pergunta. Além da dieta, né? Sim, porque
o ganho, né, a evolução, ela é proporcional, tá? Então, assim, a gente começando com 2 vezes a semana é excelente. Depois de mais ou menos a 14ª semana de treinamento, passar para 3 vezes a semana, tu tem de 20% a 30% mais resultado do que 2. Não significa que 2 tu não vai ter mais resultado, vai continuar tendo, mas com 3 vezes a semana tu vai ter de 20% a 30%. Mas conforme tu vai evoluindo, tu tem que ir aumentando o número de vezes, aumentando o volume de treino. Porque especialmente o ganho de massa muscular, ele é proporcional ao volume de treino. Teve uma meta-análise recém-publicada mostrando que até 18 séries por grupamento muscular por semana, tu vai aumentando até 18, começa com 4, vai até 18, o ganho de massa muscular é linear. E tu pode passar de 18, tu continua também crescendo o ganho de massa muscular, mas um pouco menos do que o número de séries. Mas até 18 é completamente unido, assim, em paralelo, tá? Então, e essas blogueiras, elas têm rotinas de atleta. Apesar de elas talvez não se denominarem como atletas, a rotina delas é de atleta. Elas treinam no mínimo 5 vezes por semana. Assim, fazem normalmente cardio e musculação. Normalmente a dieta delas é impecável, que é uma outra coisa que muitas vezes eles não falam, porque muitas dessas blogueiras, elas vendem, digamos assim, suplementos ou programas, produtos, etc. E como elas sabem que a maioria das pessoas é sedentária, hoje o número de pessoas que praticam atividade física regular é muito baixo ainda, então a maioria é sedentária, ela não pode dizer, olha, compra meu programa de 7 vezes por semana, 4 horas por dia. Ninguém vai comprar. Não, no meu programa de 2 vezes por semana, de 5 minutos, tu vai ficar com o meu corpo. É mentira. Mas é o que elas vendem. Só que as pessoas acreditam nessas mentiras muitas vezes. Na verdade, tu vê uma pessoa com um físico semelhante a de um atleta, essa pessoa leva uma rotina semelhante a de um atleta. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Muitos deles ainda abusam de substâncias para conseguir, mesmo dizendo que não, abusam de substâncias. Então, assim, tem que ter um pouco, como é que eu vou dizer? De critério. De critério, de crítica naquelas informações, porque não tem almoço grátis. Pé no chão, né? Sabe que a Luana Piovani falou sobre isso agora recentemente, que ela é amiga da Débora Seco, e Débora Seco é uma escultura, né? Sim. E aí ela olhou a Débora Seco de biquíni e falou assim, amiga, meu Deus, eu quero ter essa bunda. E aí a Débora Seco falou, sim, né? Mas eu treino 2 horas por dia, todos os dias. Não bebo nenhuma gota de álcool, não sei o que, blá, blá, blá. Sim. E aí a Luana disse, ufa. Tipo, e ela só não disse ufa quando ela disse assim, tá bom, não quero mais. Tipo, obrigada. Né? Porque é bem isso. Tu sabe que às vezes eu falo para minhas pacientes assim, quando elas chegam, né, cheias desses sonhos, assim, eu olho e falo assim, eu acho que todo mundo deveria atingir o corpo dos sonhos uma vez. Sabe por quê? Pra ver o trabalho que dá. Sim. Porque aí, só depois de tu atingir o corpo dos sonhos, tu vai olhar e dizer assim, eu quero pagar esse preço, ou eu não quero. Porque o preço do corpo dos sonhos, ele é muito alto. Sim. Tipo, eu te falo porque eu já atingi o meu corpo dos sonhos e hoje eu me mantenho no corpo que é um pouquinho a menos, né? Eu sou feliz. Eu já atingi o corpo dos sonhos sendo infeliz. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que todo mundo deveria atingir um dia só pra ver o trabalho que dá e poder fazer a opção. Sim. Difícil, né? Bom, pegando o gancho, então, do que a gente falou sobre treino e intensidade e frequência. Dá pra treinar todos os dias? É o ideal? Ou o ideal é fazer um intervalo aí, dar um descanso pro músculo? O tal do descanso entre as sessões. Tá, é assim, conforme tu vai evoluindo, tu vai precisando aumentar o teu volume de treino, que na musculação é o número de séries por grupamento muscular por semana. Tá? Isso é importante entender, que é o número de séries por grupo muscular por semana. Tá? Deixa eu só tentar traduzir pro pessoal, tá? Só me fala se eu entendi certo. Então, a gente tem, por exemplo, treino A, B e C, e não adianta eu fazer só o A, B e C uma vez na semana. Eu teria que fazer o A, B e C 2 vezes na semana, é isso? Depende. Não, vamos supor que para tua perna, o teu treinador diz que tu tem que fazer 20 séries na semana. Tá? E daí, sabendo disso, tu pode jogar de várias formas. Eu posso fazer 2 vezes o treino de perna, 10 séries num dia, 10 séries na outra. Tá. Eu posso concentrar as 20 séries num dia só. Eu posso pegar essas 20 séries, dividir por 5 e fazer 4 vezes 5 é 20, né? 4, entendeu? Então, entendi. O importante é o número de séries por grupamento muscular por semana. Tá, entendi. Então, perfeito. assim, o descanso... Por que é isso que é importante entender? Porque aquele teu músculo, a tua perna, ela suporta 20 séries por grupamento muscular por semana. Então, se eu concentro tudo num dia, eu vou precisar de vários dias para descansar, porque eu concentrei tudo num dia. Entendi, foi um treino muito intenso. Muito intenso e muito volumoso. Tá? Porque intenso, supostamente, sempre tem que ser.
Tá. Só iniciante não precisa ser muito intenso. Quando eu digo intenso, eu não digo que tem que ter necessariamente com cargas altas, que as pessoas se confundem muito com isso. Tem centenas de estudos, mas isso é assim, há mais de 30 anos, apesar das pessoas não saberem, mas isso é um conhecimento antigo já, que o importante não é a carga, é o que tu vai fazer com ela. Tá? Tu tem que te esforçar com a carga utilizada. Se a carga é alta, média ou baixa, pouco importa. Mas tu tem que te esforçar com ela. E se tu te esforçar com uma carga baixa, o treino é intenso. Se tu te esforçar com uma carga moderada, o treino é intenso, ele é desgastante. E com uma carga alta, se tu te esforçar, continua sendo também. Mas as pessoas se confundem muito achando que sempre tem que botar carga muito alta. Não. E do meu ponto de vista, eu nem acho mais inteligente pelo risco de lesão. Mas voltando à pergunta do volume. Então, a gente estipula, dependendo do nível da pessoa, o número de séries que essa pessoa tem que fazer por semana. E a divisão desse treino é conforme a rotina da pessoa e, obviamente, o nível. Porque se a pessoa tem um nível muito alto, ela tem que fazer um volume grande por semana para todos os grupamentos musculares. Então, a gente tem que pegar e acaba tendo que fazer mais dias para caber aquele volume dentro daquela semana. Mas um iniciante não. Realmente não precisa. Então, conforme o teu nível, daí tu tem que fazer uma avaliação com o teu personal, com o teu treinador, para saber o teu nível e proporcional ao teu nível, tu dá o estímulo. Então, assim, se precisa de descanso, o descanso precisa conforme o volume que eu dei naquele dia. Dando exemplo de novo, que esse número de 20 séries por grupamento muscular por semana é um volume importante. Então, vamos supor que tem que fazer 20 séries de perna, tá? Se eu resolver que eu vou fazer por 5 dias perna, que a gente chama de full body, eu vou fazer só 4 séries, eu não preciso de 48 horas para recuperar. Eu recupero em 24. Porque aquele meu músculo aguenta 20, eu só fiz 4. Mas se eu botar as 20, eu preciso ir lá ser 72 horas. Essa confusão, digamos assim, nem sei se é tua, mas é uma confusão na minha área que acontece, é que teve um estudo que fez um treino de volume médio e foi medir o tempo de recuperação das pessoas. E eles viram que não treinados demoravam sedentários em torno de 48 horas para se recuperar e pessoas treinadas em torno de 36 ou 38 horas para se recuperar. Como um dia não tem 38, 2 dias não tem 38 horas, meio que se estipulou, digamos assim, que todo mundo teria que descansar 48 horas. Mas não é isso. É porque aquele estudo usou um volume médio. Porque se é um volume baixo, tu precisa de menos dias. Se é um volume maior do que aquele, vai precisar de mais. Perfeito. Interessante, show de bola. né? Porque essa também é uma dúvida super comum, né? As pessoas falam, tem que dar uma descansada. Quantos dias? E daí tu pode, né, intercalar, por exemplo, pode fazer perna um dia, membro superior no outro, perna um dia, superior no outro, então tu pode treinar todos os dias. Treinando. Pode treinar sempre treinando. Daí, só que tu tem que ter estratégia, tem que ter o treino bem montado para que tu não tenha uma sobrecarga desnecessária até lesiva. Então, mas bem organizado o treino, tu pode treinar todos os dias. Exatamente. E isso é uma quebra de mito que eu faço dentro do consultório. Ele sempre, mas então eu descanso não sei o que. Não, falou, não, eu não descanso. Normalmente, se descanso é 1. Mas aí é por opção, né? Não é porque precisaria. Mas, justamente, divido o treino entre superior e inferior e ainda tem, às vezes, o dia do cardio, que eu separo e tal. E beleza, e vamos lá e fazemos exercício todos os dias, né? Perfeito. Bom, que a gente sabe que o exercício físico, né, é remédio aí pra muita coisa, a gente sabe. A menina que faz a minha sobrancelha lá no salão, ela brinca comigo que uma vez eu falei uma frase que impactou ela. Eu disse assim, olha, hoje eu não treino mais pra ser musa fitness porque eu não tô disposta a pagar o preço, tá? Eu sou do time da Luana Piovani ali. Mas eu treino pra reduzir meu risco de câncer, porque a gente sabe que tem um impacto importante nisso. Lu, impacto de exercício físico na redução de doenças crônicas no geral. Benefício. Então, assim, gente, eu teria que parar aqui o podcast agora e ficar só citando. Eu teria que pegar, né, daí uma lista e ficar só citando. Mas eu quero falar algumas coisas que eu acho que são importantes, relevantes pra gente lembrar. Então, assim, mortalidade por todas as causas, reduz. Então, já prestaram atenção na frase? Reduz mortalidade por todas as causas? Por todas as causas. Mortalidade cardiovascular, reduz. Reduz a incidência de doenças muito comuns na população hoje, como, por exemplo, hipertensão, câncer e diabetes tipo 2. Melhora a questão de cognição. Então, eu fico mais inteligente, melhor, né? Minha capacidade cognitiva funciona melhor. Reduz depressão e ansiedade. Gente, quem que não tem ou depressão ou ansiedade hoje? Eu mando um questionário para meus pacientes antes deles consultarem e ali tem uma revisão de sistemas e uma é perguntando se tem algum problema psiquiátrico. Aí eu boto exemplos, né?
E eu vou dizer pra vocês que quase 100% escreve ou depressão ou ansiedade. E aí tu vai ver, as pessoas não fazem exercício, e o exercício melhora absurdamente. Eu acho que hoje eu faço mais exercício pra melhorar a minha questão de ansiedade, de depressão, de outras, do que qualquer outra coisa, tá? Esqueci alguma coisa muito importante? Marcelo. Sono, né? Sono. Sim, Melhora sono, a gente falou também. Então, assim, não tem nenhum motivo para não fazer, né? Eu só vejo motivos para se fazer. Trazendo para minha área, ginecologia, né? Câncer de mama, alimentação Sim, saudável, sim. atividade física, 28% de redução de risco. Sim. Muito alto impacto, né? Uhum. Bom, Marcelo, foi muito bom. Estamos chegando na reta final. Tem uma pergunta pessoal. Eu brinquei com ele no início. Eu falei assim, ó, 2025 eu vou correr. Eu fui numa corrida e achei o máximo clima. Os lookinhos das gurias, borrachinha colorida no cabelo, meia colorida. Quero correr. Corrida é a nova moda. Por onde que a gente começa? Acho bom, né, fazer uma avaliação cardiorrespiratória, dependendo da idade que a pessoa tem, e pegar um bom profissional para te orientar. Porque, assim, eu vou dar um exemplo de uma aluna minha que é médica e que ela achou que nunca ia conseguir correr. Porque na época do colégio dela, tinha aqueles testes de Cooper e ela passava muito mal nos testes. E um dia a gente conversando e ela falou, mas eu acho que eu tenho sonho de correr, não sei o que. Eu falei, mas você quer correr? A gente corre, não tem problema. Não, mas eu não consigo. Eu falei, não, todo mundo consegue. Não existe não conseguir correr. Não, mas eu tenho trauma. Eu falei, resumindo aí, só para não ficar muito longo. Se tu faz a progressão adequada, tu consegue correr. O que acontece? Um sedentário tem uma coisa chamada de limiar anaeróbio por volta de 40% do VO2, tá? Então, é muito rápido para um sedentário fadigar. Muito rápido, tá? Então, inicialmente, a atividade tem que ser realmente leve. Então, assim, é uma caminhadinha, faz um pouquinho de Cooper ali, mas 30 segundos, 1 minuto e já volta a caminhar. Não deixa subir muito para não acumular lactato demais e não ficar muito desgastante, estressante para aquela pessoa, até psicologicamente falando. Mas a evolução é tão rápida que em poucas semanas ela já está com um limiar semelhante de uma pessoa bem treinada. E daí tu já pode forçar. O grande problema que eu vejo das pessoas que querem começar a correr é que elas olham todo mundo correndo e já querem sair correndo. E daí fica muito estressante, a pessoa fica muito ofegante, é desagradável. Então, assim, pega algum profissional que possa te orientar para que realmente seja um processo agradável. Começa devagar, porque tu vai evoluir, e é rápido a evolução. Começa devagar e vai evoluindo devagar, e não te preocupa em correr muito tempo. Te preocupa em chegar, por exemplo, a correr 15 a 20 minutos. Porque daí depois que tu correu 15, 20 minutos, daí tu aumenta mais 2 minutos, daqui a pouco tu tá correndo meia hora. Então, assim, tenta te colocar uma meta de correr 15 a 20 minutos e mesmo assim sem pressa, para não ser traumatizante. Porque se é traumatizante, não vai voltar na outra sessão. Tem que ser legal, tem que ser prazeroso. Então, começa devagar, vai evoluindo devagar, que em muito pouco tempo tu vai estar correndo a prova que tu pensou em correr ali. Eu vou conseguir, Marcelo. Eu vou te mandar uma mensagem. Nós vamos incentivar ela agora. Eu vou tirar uma foto da corrida lá e vou te marcar. E falei, consegui. Consegui, graças à orientação do Marcelo no podcast. Tem que entender o que tu não precisa sair correndo 30 minutos de cara, Vocês sabem, é óbvio, né? Mas os estudos também falam que quando a gente se compromete publicamente, aumenta a chance de tu bater aquela meta, né? Eita, agora... Comecei 2025 com o pé direito, hein? A Nadiessa já fez o primeiro desejo dela, a primeira meta. Jesus amado, me ralei, né? Tô ralada. E para finalizar aqui, a gente gostaria de agradecer a nossa patrocinadora. Muito obrigada, Libresse. E mostrar para vocês aqui uma opção para quem adora fazer atividade física e quer ficar confortável. A gente, né, nós mulheres, né, Marcelo, a gente se preocupa se o absorvente vai aparecer na calça, se não vai. Mas o Marcelo vai lá. Mas eu sei que é verdade. Mas é verdade. Então, eu queria mostrar para vocês esses absorventes da linha Pure Sensitive. São ultra finos, tá? E a gente tem os que absorvem um fluxo moderado e os que absorvem um alto fluxo.
de menstruação. Eles são bem fininhos, tá? Tecnologia Secure Fit, bem fino, se adapta à roupa. Então, uma opção super legal aí pra parte do exercício discreta, físico. né, meninas? Traz conforto, discrição, mobilidade, então super legal, tá? E o outro produto que a gente já mostrou, eu testei, eu não te contei? Não. Sim, E eu aí, amei. aprovou? Muito legal, é muito bom. A gente tá falando do VA Calma, que é um adesivo térmico que ele é de carbono ativado e em contato com a roupa íntima aqui, a pele, ele aquece e ele fica quentinho como Sem se fosse uma precisar bolsinha de água quente. esquentar água, entendeu? Então, super legal, Alta tá? tecnologia. Opção super interessante pra, né, aquele Pras mulheres conforto que local. pra mulher que tem cólica, e aí tu pode colocar e malhar com o adesivo, porque ele também é super discreto e super fininho. É um aliado, Tá. aquele conforto local pra manter as atividades do dia a Tipo, dia. não deixe de treinar, né? Use o adesivo aqui pra melhorar Muito bom. a sensação de dor. Obrigada, Libresse. E agora vamos agradecer ao nosso convidado, Marcelo. Muito obrigada, foi maravilhoso. Bem que a Lívia, né, é que eu e o Marcelo, a gente tem uma rede, assim, em comum, né? Que o Marcelo foi treinador do Nilmar. Foi ou é? Sou. É treinador do Nilmar, e o Nilmar é o jogador de futebol. E o Nilmar é casado com A Laura. E eu sou amicíssima da irmã da Laura. Vamos mandar um beijo pra Lívia, que está em Portugal, né? A Lívia trabalha com gastronomia, maravilhosa. E aí ela falou, tu tem que chamar o Marcelo. E isso assim, quando a gente lançou o Pod, tá? Só que daí era só mulher, só mulher, só mulher. Eu precisei esperar quebrar a hegemonia. certo. A gente pra poder combinou um chamar, ano. entendeu? A gente combinou um ano. Muito obrigada, Eu que tá? agradeço o Foi um convite, prazer. Foi muito legal, foi maravilhoso. Foi muito bom, Marcelo, e a gente quer muito que esse episódio sirva como motivação para as pessoas iniciarem, porque a gente sabe que o início é difícil. E eu fui uma pessoa que eu me motivei muito em iniciar atividade física por podcast, então espero muito que a tua fala chegue muito longe Tomara, aí tomara. e motive as pessoas. Tomara. Brigadão. Gente, até um próximo episódio, então, e feliz ano novo. Tchau, gente. Obrigada. Feliz 2025.